Após semanas exaustivas de trabalho, um jovem desenvolvedor de software decide surpreender sua namorada, Kai, com um jantar especial. No entanto, ao chegar em casa mais cedo, ele descobre uma traição inesperada. Escondido, ouve sua namorada zombar de sua lealdade e garantir ao amante que ele jamais suspeitaria de nada. Em choque, ele decide não confrontá-la, mas sim desaparecer silenciosamente de sua vida, deixando-a lidar com as consequências sozinha. Minha namorada riu sobre me trair, dizendo que eu nunca suspeitaria de nada, então eu fui embora discretamente. Minha namorada riu sobre me trair, dizendo que eu nunca desconfiaria de nada, então eu saí silenciosamente e deixei a vida dela desmoronar sem mim. A terça-feira começou como qualquer outra. Eu sou um desenvolvedor de software de 27 anos, trabalhando para uma startup, então meus dias geralmente são longos e cheios. Eu vinha ficando até tarde por semanas tentando cumprir um prazo ridículo para um projeto que estava sendo constantemente adiado porque a gerência não conseguia tomar uma decisão. Minha namorada, Kay, havia sido solidária, ou pelo menos eu pensava que sim. Ela sempre me dizia o quanto estava orgulhosa por eu trabalhar tanto e que estávamos construindo algo juntos para o nosso futuro. Ouvir isso me ajudava a continuar na maioria dos dias, mesmo quando me sentia completamente esgotado. Kay e eu estávamos juntos há quase 3 anos. Morávamos em um pequeno apartamento no centro, não era nada luxuoso, mas era aconchegante. Ela trabalhava meio período como garçonete e estava terminando seu curso. Entre os exames dela e o meu trabalho, as coisas estavam um pouco tensas, mas eu achava que isso era normal para qualquer casal. Nós brigávamos aqui e ali, mas eu achava que era apenas coisa de relacionamento. Nunca questionei a lealdade dela. Por que faria isso? Ela sempre parecia dedicada, mesmo que estivéssemos distantes ultimamente. Naquele dia, eu terminei mais cedo no trabalho. Meu chefe cancelou uma reunião à tarde e, como eu já tinha cumprido mais de horas suficientes naquela semana, decidi encerrar o expediente. Pensei, por que não surpreender a Kay? Passei no restaurante chinês favorito dela e peguei o pedido dela: frango agridoce, arroz frito e rolinhos primavera. Achei que poderíamos ter uma noite tranquila juntos, talvez assistir a um filme ou apenas passar o tempo como costumávamos antes de a vida ficar tão corrida. Estacionei o carro em frente ao prédio, me sentindo mais leve do que nas últimas semanas. Foi um daqueles raros momentos em que senti que estava fazendo algo certo, não para o trabalho, mas para nós. A caminhada até o apartamento parecia uma espécie de alívio, como se eu estivesse deixando o estresse do escritório para trás por uma noite. Eu estava ansioso para ver o sorriso dela quando eu chegasse com a comida favorita dela, mas assim que cheguei no nosso andar, algo parecia estranho. A porta do nosso apartamento estava ligeiramente entreaberta. A princípio, pensei que talvez ela estivesse fazendo alguma limpeza ou esquecesse de fechar a porta completamente. Kay às vezes era esquecida, especialmente quando estava lidando com a escola e os turnos de trabalho, mas ainda assim era estranho. Meu coração deu um salto e hesitei por um segundo antes de entrar. Entrei silenciosamente, meus ouvidos imediatamente captando vozes, a dela clara como o dia e uma outra voz masculina. Meu primeiro pensamento foi: quem diabos é esse? Mas então me acalmei. Talvez fosse um dos colegas dela ou um amigo do trabalho. Não queria tirar conclusões precipitadas e parecer um idiota assumindo o pior, mas ainda assim algo na tonalidade da conversa deles me fez sentir um nó no estômago. Não estavam apenas conversando, estavam rindo. O riso dela, mas não o tipo que eu estava acostumado a ouvir. Era mais agudo, quase zombeteiro. Deixei as sacolas de comida na bancada o mais silenciosamente possível e me esgueirei pelo corredor curto que levava até a sala. As vozes deles ficaram mais altas. No começo não consegui entender o que estavam dizendo, mas então ouvi claramente o que ela disse. Ele não tem ideia. Meu peito apertou, minha mente imediatamente começou a tentar racionalizar. Talvez ela estivesse falando de outra coisa, não significa o que eu acho que significa. Mas então ela continuou, sua voz transbordando de divertimento. Ele trabalha até o tempo todo, então é fácil. Ele nem percebe quando estou saindo com você. Além disso, eu o tenho completamente na palma da mão. Mesmo que ele perceba, eu posso dar um jeito. Eu parei de respirar. Meu corpo parecia congelado no lugar, mas minha mente estava acelerada a 1000 por hora. Isso era real? Eu estava realmente ouvindo isso? Minhas mãos se fecharam em punhos, minhas unhas cavando nas palmas tão fortes que doía. Não sabia se queria chorar, gritar ou socar alguma coisa. O cara deu uma risada baixa, um som arrogante que me fez arrepiar.
Desde que funcione para nós, quem se importa? Ele disse. Não é como se você fosse ser pega. Ela respondeu com outra risada, ainda mais condescendente. Exatamente. Ele é tão ingênuo que é quase triste como tem sido fácil. E o melhor é que ele acha que estou estressada com a faculdade e por isso tenho me afastado. É patético. Senti que ia vomitar. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que poderiam ouvir do outro lado da sala. Queria invadir o lugar, confrontá-la, gritar com os dois por me fazerem sentir um idiota, mas não conseguia me mover. Era como se meu corpo tivesse desligado completamente. Fiquei ali, parado, por o que parecia uma eternidade ouvindo-os. O cara disse algo sobre como deveriam ter cuidado, mas ela o dispensou dizendo que eu nunca suspeitaria de nada. Foi naquele momento que percebi que eu não a conhecia de verdade. Essa pessoa sentada no sofá, rindo de mim por trás das minhas costas, não era a mulher com quem eu pensei que estava construindo uma vida. Ela era uma estranha, alguém que eu aparentemente nunca tinha realmente conhecido. O som de uma garrafa batendo me tirou do transe. Eles estavam bebendo, provavelmente nas taças de vinho que compramos juntos em uma noite de encontro. A raiva começou a subir novamente, mas dessa vez era diferente. Não era só raiva, era dor no coração, traição, humilhação, tudo misturado em uma onda gigantesca que me sufocava. Eu sabia que se entrasse naquele quarto não conseguiria me controlar, diria ou faria algo que poderia me arrepender, então em vez disso virei as costas, peguei as sacolas de comida e saí silenciosamente do apartamento. Me certifiquei de fechar a porta suavemente para que não soubessem que eu estivera lá. Enquanto descia as escadas, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as sacolas. Minha visão estava turva e eu sentia que estava sufocando, mas continuei andando. Entrei no meu carro e simplesmente dirigi. Eu nem sabia para onde estava indo, só sabia que não podia ficar lá. Não conseguia encará-la. Não ainda. Não me lembro muito sobre a viagem, era como se eu estivesse no piloto automático, apenas passando pelos movimentos de dirigir, frear e acelerar sem realmente pensar para onde estava indo. Minhas mãos não paravam de tremer e meu peito estava apertado como se eu não conseguisse respirar direito. Acabei indo para a casa de um amigo, não alguém que a Kay conhecesse, o que era importante. Eu não queria que ela me encontrasse. Quando cheguei lá, devo ter parecido um completo desastre, porque meu amigo nem fez perguntas, ele apenas abriu a porta e me deixou cair no sofá dele. Acho que murmurei algo sobre precisar de um lugar para ficar, mas não entrei em detalhes. Eu não conseguia. As palavras simplesmente não saíam. Em vez disso, fiquei deitado, olhando para o teto, minha mente correndo em 1000 direções diferentes. Eu ficava repetindo tudo o que ouvira no apartamento. As palavras dela, a risada dele, o som daquela maldita garrafa de vinho. Era como um disco quebrado que eu não conseguia parar de ouvir. Uma parte de mim queria voltar, arrombar a porta e confrontá-los, mas a outra parte, a parte que ainda estava em choque, sabia que isso não mudaria nada. Ela me traiu, mentiu e riu sobre isso como se fosse uma grande piada. Na manhã seguinte, acordei me sentindo como se tivesse levado um caminhão em cima de mim. Meu corpo estava dolorido pela tensão e minha cabeça estava latejando por causa da falta de sono, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Peguei o meu celular e comecei a bloquear ela em tudo. Número de telefone, redes sociais, e-mail, até o Venmo, qualquer coisa que eu conseguisse lembrar. Não queria que ela tivesse qualquer maneira de entrar em contato comigo. Não deixei um bilhete nem mandei uma mensagem explicando o porquê. Achei que ela logo perceberia. Uma parte de mim queria que ela sentisse a mesma confusão e vazio que eu senti quando a ouvi falando de mim como se eu fosse nada. Queria que ela ficasse no silêncio, se perguntando o que tinha acontecido. Eu não devia nada a ela, não depois do que ela fez. O primeiro dia depois de bloqueá-la foi um caos. Meu celular vibrou constantemente com chamadas e mensagens de números desconhecidos. Não precisei adivinhar quem era. Ela claramente tinha começado a tentar me alcançar de outros números. As mensagens foram de tudo quanto é tipo. No começo eram casuais, tipo: "Ei, você está bem? Não ouvi de você." Depois ficaram apologéticas: "Se eu fiz algo errado, por favor, me deixe consertar." No final do dia, estavam desesperadas: "Onde você está? Por favor, precisamos conversar." Ignorei todas as mensagens. Ela poderia ter me ligado 1000 vezes e eu ainda não teria atendido. Qual seria o ponto? Eu já tinha ouvido tudo o que precisava saber. As desculpas dela não importavam. A explicação dela não importava. Nada do que ela disse poderia desfazer o que eu ouvi com meus próprios ouvidos. No segundo dia, as mensagens começaram a chegar através de amigos em comum. Recebi mensagens como: "A Kay está pirando, ela está realmente preocupada com você e disse que você não está respondendo e não sabe o porquê. Está tudo bem?" Eu ainda não respondi. Não estava pronto para contar a ninguém o que aconteceu. Era muito recente, muito humilhante. A ideia de dizer as palavras em voz alta, "minha namorada está me traindo", me fazia sentir um nojo enorme. Cerca de uma semana depois, recebi a próxima peça do quebra-cabeça. Um amigo em comum, completamente alheio à situação,
conversação, mencionou algo que fez meu sangue gelar. O cara com quem a Kai estava não era algum colega de classe ou de trabalho aleatório dela, ele era um dos meus colegas. Não conseguia acreditar a princípio, não fazia sentido, porque ela me trairia com alguém do meu escritório. Então comecei a juntar as peças. O jeito como ela mencionava o nome dele casualmente, como se não fosse nada demais. Como ela sugeriu que o convidássemos para sair uma vez, dizendo, ele é legal, você vai gostar dele. Na época não pensei muito nisso. Eu confiava nela. Por que não confiar? Mas agora tudo fazia sentido. As sessões de estudo que iam até tarde da noite, o tempo em que ela dizia estar cansada demais para sair depois do trabalho, todas as desculpas que eu ignorei porque não queria parecer paranoico, não eram coincidências inofensivas, eram mentiras. O que piorou tudo foi descobrir que esse cara tinha uma namorada, não uma relação casual, mas uma namorada séria e de longa data, que também trabalhava no nosso escritório. Então não era só eu que a Kai estava traindo, ambos estavam jogando esse jogo podre pelas costas dos parceiros e eu tinha sido cego demais para ver. Pensei em confrontá-lo no trabalho, mas não consegui decidir se valeria a pena. O que eu diria? Ei, eu sei que você está transando com a minha namorada, quer explicar? Soava ridículo. Além disso, a ideia de arrastar o nosso drama pessoal para o escritório me deixava enojado. Não queria ser aquele cara, o que traz a vida pessoal bagunçada para o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, não podia simplesmente deixar ele se sair bem. No dia seguinte, eu liguei dizendo que estava doente, precisava de um tempo para decidir o que fazer. Passei a maior parte do dia andando de um lado para o outro no apartamento do meu amigo, indo e voltando na minha cabeça. Parte de mim queria destruir tudo, confrontar a K, confrontar o cara, contar para todos o que eles haviam feito. Mas a outra parte queria apenas seguir em frente, colocar essa bagunça para trás e nunca mais olhar para trás. No final do dia, eu ainda não tinha um plano, mas uma coisa estava clara, não estava pronto para perdoar ou esquecer, ainda não, talvez nunca. As consequências de tudo isso foram piores do que eu imaginava. Na segunda semana, a K tinha perdido completamente o controle, as ligações e mensagens de números desconhecidos continuaram a chegar e eu tive que silenciar o celular só para conseguir passar o dia. Eu nunca tinha visto esse lado dela antes. Desesperada, incansável, quase patética. Ela foi de pedir uma chance para explicar até me culpar diretamente por não ter dado a ela a chance de consertar as coisas. Ela até começou a aparecer em lugares onde achava que eu poderia estar. Soube por meio de amigos em comum que ela foi ao meu escritório algumas vezes, chorando no saguão e pedindo para me ver. Felizmente, a segurança a mandou embora, mas os rumores começaram a circular no trabalho. As pessoas perguntavam se estava tudo bem e eu só dizia coisas pessoais, nada demais. Não queria que ninguém soubesse o que realmente havia acontecido. Não estava pronto para ser o cara de quem todo mundo ria ou fofocava. O que tornou isso mais difícil foi que alguns de nossos amigos não entendiam porque eu tinha ficado completamente em silêncio com ela. Me mandavam mensagens dizendo, a Kai está um caco, você devia pelo menos ouvi-la, ou não é justo te ignorar assim. Justo? Era justo ela ter rido de me trair? Era justo ela ter me transformado em um idiota sem noção por trás das minhas costas? Eu não sabia mais que palavra dizer, mas parecia que ninguém mais entendia isso. O pior, no entanto, foi perceber o quanto essa traição tinha se enraizado em todas as partes da minha vida. Eu não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela ou ouvia a voz dela dizendo, ele não tem ideia. Eu também não conseguia me concentrar no trabalho. Fiquei em reuniões, olhando para meu laptop completamente desligado, enquanto todos discutiam metas trimestrais ou prazos de projetos. Meus colegas devem ter pensado que eu estava pirando, e então tinha ele, o cara, o que ela estava traindo comigo. Toda vez que eu o via no escritório, meu sangue fervia. Ele agia como se nada tivesse acontecido, como se ele não fosse a razão pela qual minha vida desmoronou. Ele andava por aí, rindo com os colegas de trabalho, fazendo piadas e sendo o mesmo arrogante de sempre. Era irritante. Em um momento, comecei a planejar o que diria caso o confrontasse. Me imaginava indo até a mesa dele, batendo as mãos na mesa e dizendo, eu sei o que você fez, seu pedaço de lixo, mas toda vez que me aproximava, eu me detinha. Não era porque eu tinha medo, confia em mim, eu queria rasgar ele todo, mas porque eu sabia que isso não resolveria nada, não iria consertar o que a K fez ou desfazer a humilhação que eu senti. Se fizesse isso, só iria me parecer o louco da história. Em vez disso, comecei a cavar fundo. Queria saber tudo sobre esse cara, quem ele era, o que fazia ele achar que poderia sair impune disso, e o mais importante, se havia uma forma de expô-lo sem eu mesmo me afundar na lama. Foi aí que descobri sobre a namorada dele. Acontece que ela trabalhava em outro departamento da nossa empresa. Eu nunca a conheci, mas pelo que ouvi, ela era uma garota legal, quieta, doce e completamente alheia ao que seu namorado estava fazendo pelas costas dela. Isso me atingiu como um
um soco no estômago. Ela estava na mesma situação em que eu estava, completamente alheia à traição acontecendo bem debaixo do seu nariz. Por um breve momento, pensei em entrar em contato com ela, mas como começar uma conversa dessas? Ei, seu namorado está te traindo com a minha namorada, só achei que você deveria saber. Isso parecia errado, como se eu só estivesse acrescentando a dor dela, então decidi me afastar, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a K não desistia. Apareceu na casa do meu amigo uma noite, batendo na porta e gritando meu nome. Meu amigo me olhou como quem diz: "O que você quer que eu faça?" Eu disse para ele deixar ela entrar. Achei que era hora de enfrentá-la, mesmo que eu não estivesse preparado. Quando ela entrou, eu mal a reconheci. O rímel borrado, o cabelo todo bagunçado e os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parecia quebrada, mas eu não conseguia me sentir mal por ela. Ela fez isso com ela mesma. Ela começou a falar demais sobre o quanto me amava e o quanto estava arrependida. Disse que foi um erro, que não estava pensando claramente, que o cara não significava nada. Mas quanto mais ela falava, mais parecia que ela estava tentando me manipular. Ela não estava assumindo o que fez, só estava tentando minimizar a situação. "Não foi assim", ela disse, a voz tremendo. "Eu nunca quis te machucar." Eu deixei ela falar por um tempo, mais porque queria ver se ela ia escorregar e admitir a verdade. Ela não fez isso. Em vez disso, ficou soltando desculpas como: "Eu estava confusa e você tem estado tão ocupado com o trabalho, eu não sabia como falar com você." Finalmente, eu não aguentei mais. A interrompi no meio da frase e disse: "Eu ouvi tudo." O rosto dela ficou completamente pálido. Ela congelou, a boca levemente aberta, como se não pudesse acreditar no que eu acabara de dizer. "Eu estive lá", eu continuei. "Naquela noite eu cheguei em casa mais cedo e eu te ouvi rindo de mim, me chamando de patético, dizendo que eu não sabia de nada, então não fique aqui mentindo pra mim." Ela gaguejou, tentando dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Eu me levantei, fui até a porta e a abri. Eu não a conhecia pessoalmente, mas sentia por ela. Ela estava no mesmo barco em que eu estive, completamente surpreendida por alguém em quem confiava. Eu não precisei fazer muito para colocar as coisas em movimento. Algumas menções casuais para as pessoas certas sobre como as coisas nem sempre eram o que pareciam, e a máquina de fofocas do escritório cuidou do resto. Em uma semana, a namorada dele sabia de tudo. Ela o confrontou e vamos apenas dizer que não terminou bem para ele. No final da semana, ele já havia saído, demitido por violar as políticas da empresa e destruir sua própria reputação no processo. Não vou mentir, houve uma satisfação fria ao ver tudo acontecer. Eu não me senti um herói nem nada, mas foi bom saber que ele não ia se sair bem com o que fez. Não se tratava só de mim, mas de todos que ele havia machucado com seu egoísmo. Quanto a Kay, ela desapareceu da minha vida como um pesadelo ruim. Depois do confronto na casa do meu amigo, ela parou de tentar me contatar. Talvez tenha percebido que era inútil, ou talvez tenha seguido em frente para outra pessoa. Eu não me importava. Não estava mais acompanhando a vida dela e nem me interessava pelo que ela estava fazendo. Ela não existia mais para mim. No começo, pensei que levaria uma eternidade para me sentir normal novamente. Achei que seria assombrado pela traição dela, revivendo-a na minha cabeça repetidamente, mas surpreendentemente não demorou muito para a neblina se dissipar. Algumas semanas depois de tudo acontecer, acordei uma manhã e percebi que me sentia mais leve, como se um peso que nem sabia que estava carregando tivesse sido tirado. Olhando para trás, eu conseguia ver todas as bandeiras vermelhas que ignorei. A noite em que ela chegou tarde em casa com desculpas fracas, a vez em que ela se afastou quando tentei me aproximar, as mentiras pequenas que não pareciam ser grandes coisas na hora, mas que somaram algo muito maior. Eu estava tão envolvido na ideia de nós, no que achava que tínhamos, que me recusei a ver as rachaduras. As semanas depois de tudo se acalmar foram estranhas. Pela primeira vez em anos eu estava sozinho, não no sentido físico, mas emocionalmente. Não havia Kay me mandando mensagens, nem planos para fazer em torno da agenda dela, nem estresse tentando equilibrar as necessidades dela com o meu trabalho. Era só eu. No começo foi desconfortável, como se eu não soubesse o que fazer de mim mesmo, mas gradualmente comecei a perceber como a vida era melhor sem o peso constante da presença dela. O trabalho voltou a ser meu foco principal, sem a distração da traição dela nublando minha mente. Me joguei nos projetos e comecei a sair da névoa mental. Meu desempenho melhorou e meu chefe até mencionou como eu parecia mais no controle das coisas ultimamente. Eu não expliquei o porquê, não estava disposto a compartilhar minha vida pessoal com os colegas de trabalho, mas acenei com a cabeça e continuei em frente. Ainda assim, a confiança se tornou um desafio. Sempre que conhecia alguém novo ou interagia com amigos, me pegava questionando suas intenções. Não era justo com eles, mas era um reflexo que eu não conseguia desativar. Continuava pensando, se a Kay pôde me trair tão facilmente, o que impede qualquer outra pessoa? Levou tempo, mas me lembrei de que nem todo mundo é como ela.
dela. Algumas pessoas são realmente decentes e capazes de ser honestas. Uma das maiores surpresas foi como meus amigos foram solidários quando souberam da verdade. Eu não planejava contar para ninguém. No começo parecia humilhante admitir que fui traído e zombado pelas costas, mas uma noite um amigo próximo insistiu para que eu contasse os detalhes e finalmente desabei e contei tudo. Para minha surpresa, ele não sentiu pena de mim nem me zombou, apenas ouviu, ofereceu alguns conselhos e me lembrou de que o que aconteceu não era minha culpa. Você está melhor sem ela, cara, ele disse. Ela não merecia você. Ouvir isso não resolveu magicamente tudo, mas ajudou. Aos poucos comecei a compartilhar pedaços da história com os outros e toda vez que fazia isso parecia que um peso estava sendo tirado. Eu não estava sozinho e não era a primeira pessoa a passar por algo assim. Essa percepção me trouxe um tipo estranho de conforto. Quanto a Kay, nunca mais ouvi dela depois do dia em que apareceu na casa do meu amigo. Não sei se ela desistiu, seguiu em frente ou apenas decidiu focar em outra pessoa. Honestamente, eu não me importava. Ela estava fora da minha vida e isso era tudo o que importava. O cara no trabalho era uma história diferente. Embora tenha sido demitido, sua presença perdurou por um tempo. As pessoas ainda falavam dele por semanas e toda vez que o nome dele surgia era um lembrete do que aconteceu, mas eventualmente isso também passou. Novos dramas de escritório tomaram o lugar do antigo e seu nome se tornou apenas uma nota de rodapé na história da empresa. Naquela altura, eu já havia feito as pazes com tudo. Ele não valia minha energia. Olhando para trás, toda uma experiência foi um alerta. Durante anos, eu tinha colocado minha energia em um relacionamento que não era tão forte quanto eu pensava. Eu ignorei as bandeiras vermelhas, dei desculpas para o comportamento dela e me convenci de que estávamos bem porque não queria enfrentar a verdade. Perder ela doeu, mas também me forçou a reavaliar o que eu queria e merecia em um parceiro. Agora estou começando a levar as coisas mais devagar, seja com relacionamentos, amizades ou até trabalho. Estou aprendendo a me valorizar mais e a estabelecer limites quando as pessoas ultrapassam a linha. Nem sempre é fácil e ainda estou descobrindo as coisas, mas estou indo bem. Confiar em alguém novamente vai levar tempo, mas estou bem com isso. O que importa é que eu superei a dor e aprendi com ela. Não sou mais a mesma pessoa que era quando entrei naquele apartamento e ouvi a voz dela. Estou mais forte, mais consciente de mim mesmo e determinado a não deixar ninguém me tratar dessa forma novamente. Essa experiência toda me ensinou que às vezes os piores momentos podem levar às melhores lições. Nunca esquecerei o que aconteceu, mas também não deixarei que isso me defina. A vida continua e eu também.